próxima, obrigado. Ok, muito bem. É sinal que nos estamos a entender melhor. Só para curiosidade, fazer uma atualização, ontem tínhamos 450 inscritos, hoje temos 481, até à parte da manhã. De resto, vamos continuar com o nosso trabalho. Pode ser? Vamos ter o tema Mediunidade, Caminho para a Saúde, com a Joana Farat, que é finalista de medicina, se é que há finalistas, porque eu acho que os médicos nunca são finalistas, né? Estão sempre a acabar o curso e continuam no mundo espiritual. Mas pronto, ela está a tirar o curso de medicina, é colaboradora num centro espírita em Rio Tinto e é colaboradora também do Jornal de Espiritismo, da ADEP, e já o ano passado nos presenteou com uma conferência, e então ela vem do Porto, e pedíamos à Joana, caso esteja aí presente, o favor de nos vir trazer o seu trabalho. Muito obrigado. Sejas bem-vinda, Joana. E viva o Porto, caralho. Mas atenção, a cidade, hein? Cidade. Ah, é verdade. Desculpa lá. Houve um senhor ali no intervalo que me disse uma coisa fabulosa. Aliás, foi a senhora que estava com ele que me disse assim, olha, as jornadas estão a ser interessantes. Ah, é? Então porquê? Porque fulano, não vou dizer o nome, porque fulano ainda não adormeceu. Geralmente ele costuma adormecer nos congressos e nas jornadas espíritas e ainda não adormeceu, é porque está a gostar. A ver se não adormeces também. Está bem? Sejas bem-vinda. Obrigada. Então, bom dia a todos. É com grande alegria que mais uma vez estou aqui presente nestas jornadas que nos enchem o coração. É sempre muito bom ter a oportunidade de reencontrar amigos queridos, sempre num ambiente de grande alegria e de grande amizade. Então, gostava de agradecer-vos a todos porque, de facto, fazem-me sentir em casa. Temos vindo a falar, desde aquela maravilhosa palestra de abertura feita pela minha mãe, sobre mediunidade. E será que é algo que só agora começamos a falar, ou será que ela remonta aos primórdios dos tempos? Bem, com a palestra da Daniela ontem, maravilhosamente feita, ficamos bastante elucidados que, de facto, a mediunidade remonta aos primórdios dos tempos. Mas, como também a minha mãe me ensinou, a repetição é a alma do conhecimento, é a mãe do conhecimento, então vamos só referir algumas das coisas históricas, alguns factos históricos que nos vão permitir criar um fio condutor acerca de mediunidade, saúde ou doença. E então é com a ajuda de José Herculano Pires, um grande estudioso nesta área, que vamos recuar a esses primórdios dos tempos e tentar perceber um pouco melhor a visão sobre mediunidade ao longo dos tempos, se era saúde ou se era doença. Então, começando por aqui, o antropólogo Andrew Lang e o etnólogo Max Freedom Long fizeram inúmeras pesquisas com as tribos da Polinésia, demonstrando de facto
intercedia por eles através do seu divino poder espiritual. E podemos perceber que dentro destas tribos existiam muitas funções relacionadas precisamente com isto, precisamente com o intercâmbio entre os dois mundos, como podemos observar. Passando para o Antigo Egito, percebemos que nesta época os sacerdotes e os magos dos faraós, também eles evocavam os mortos e eram reconhecidos pelos seus poderes medianímicos. Mesmo o sacerdote Amenófilis, vemos nos escritos que de facto ele era médium de efeitos físicos, porque existem inúmeros relatos das suas sessões de materialização. E se pensarmos de onde vinha tanta preocupação para conservar o corpo depois da morte, claro que nós percebemos que não é propriamente desse corpo que vamos precisar depois da morte, mas essa preocupação vinha com certeza, da certeza que eles tinham da vida para além da morte, através da existência de todos estes fenómenos mediúnicos. Passando para os gregos e os romanos, eles faziam-se também valer de oráculos para auscultar a opinião dos deuses. Através da mitologia grega e da mitologia romana, conseguimos perceber a importância que eles davam à opinião desses deuses. E então era através dos oráculos que com eles conseguiam comunicar. Vejamos que até na Bíblia existem relatos mediúnicos, que até na Bíblia nos deparamos com esses relatos. E passo a citar um deles. Levantei os olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, o seu rosto como um relâmpago. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Estamos perante um fenómeno de clarividência, em que o Daniel via este homem vestido de linho branco do plano espiritual. Até que, a partir da Idade Média, também como já vimos, a mediunidade começa a ser perseguida pela ignorância e pelo fanatismo. E exemplo disso é a história de Joana d'Arc. E toda a Idade Média foi assim, até que, a partir do século XVII e do século XVIII, começa a separar-se o poder religioso do poder político e começa-se a instituir um novo paradigma, o paradigma materialista. E, apesar da codificação da doutrina espírita, que foi trazida à luz do mundo em pleno século XIX, explicando pela primeira vez o caráter natural de todos estes processos mediúnicos, o paradigma materialista ainda viria a impor-se durante longas décadas. E todos os conhecimentos trazidos por Allan Kardec foram desprezados por todos os cientistas materialistas. E é então que se entra numa postura completamente diferente daquela vivenciada até então. Aqui começa uma época em que tudo aquilo que não conseguia ser provado à luz deste paradigma materialista que falávamos era negado. Claro que todos os fenómenos mediúnicos continuaram a existir, porque, como vimos anteriormente, eles eram transversais a todas as épocas e existiram desde os primórdios dos tempos. No entanto, eles começaram a ser negados como forma de ligação ao mundo espiritual. Começa-se a entrar numa época em que começa-se a tentar explicá-los à luz da psicopatologia nascente nesta época. E todos os sinais e todos os sintomas frequentemente associados à mediunidade são tentam-se explicar através da psicopatologia ou da psicossomática, tentando encaixá-los em vários diagnósticos médicos. E a partir desta altura, dentro do paradigma materialista,
os fenómenos mediúnicos começam a ser vistos, a ser interpretados e tratados como uma doença. No entanto, é interessante verificar que é a própria evolução da ciência materialista que encaminha os próprios materialistas para a existência de algo mais para além da nanopartícula, porque, na verdade, nem ela explica tudo. Existem inúmeras questões em aberto, apesar da evolução científica, que até hoje não se consegue explicar, como, por exemplo, a origem da vida, como, por exemplo, a diferenciação embrionária. Todas as respostas para essas perguntas permanecem em aberto. Porquê? Porque a resposta para essas perguntas está para além da matéria. Se não vejamos o que Emmanuel nos diz no livro Nos Domínios da Mediunidade, no seu prefácio. Então ele diz-nos: químicos e físicos, geómetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque, como consequência dos seus perfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Então, decorrente desta constatação, começa-se a estruturar um novo paradigma para a ciência, onde cabe a ligação entre medicina e espiritualidade. E é precisamente à luz deste paradigma nascente que vamos refletir um pouco sobre a real dimensão de mediunidade: saúde ou doença. Então, nessa perspectiva, e partindo da definição de mediunidade trazida por Allan Kardec, que nos diz todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é, por esse facto, médium. E ainda nos diz que essa faculdade é inerente ao homem, não constituindo, portanto, privilégio exclusivo. Ainda no dizer da doutora Marlene Nobre, a mediunidade é uma faculdade que permite a percepção e a comunicação dos espíritos. Trazemos mais uma definição do instrutor Aldous no livro Nos Domínios da Mediunidade, em que ele nos conta que mediunidade é um dom inerente a todos os seres, com uma faculdade de respirar. E cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais se sintoniza. É interessante verificar que, de facto, Allan Kardec já nos tinha apontado para a necessidade de juntar o saber do corpo físico da medicina ao saber do corpo espiritual enquanto intermediário do espírito. E só assim conseguimos ver o ser humano como um ser integral e assim perceber melhor o que é a mediunidade, ao nos dizer que a faculdade propriamente dita é orgânica. Emmanuel também reforça esta ideia de uma forma bastante concreta, ao nos dizer que, no que se refere aos doentes, os cientistas ateus apenas enxergam o corpo na alma e os religiosos fanáticos extremistas apenas enxergam a alma no corpo. As inteligências sensatas, porém, observam um e outro, conjugando a bondade e a medicação dos processos de cura. E voltando agora ao nosso tema central, à nossa questão central, mediunidade e saúde, estamos conscientes de que mediunidade vai muito para além da definição de saúde ou doença. No entanto, não nos esqueçamos que, tal como em muitas outras questões da medicina, raramente conseguimos colocar uma situação ou no branco ou no preto. Vivemos essencialmente numa gama de cinzentos, porque muitas vezes temos doença psiquiátrica pura, noutras vezes temos mediunidade, mas, tendo em conta a imperfeição do ser humano, estas duas entidades muitas vezes coexistem. E também, em muitos casos,
estas duas entidades, embora distintas, verifica-se que elas se potenciam mutuamente. Posto isto, vamos ver este artigo e analisar este artigo que estuda precisamente isso, as diferenças entre uma experiência espiritual e entre a psicopatologia. Trazemos só apenas um resumo deste artigo bastante interessante, que foi publicado por um eminente psiquiatra brasileiro, o professor Alexander Moreira de Almeida. E então, este artigo traz-nos este quadro em que à esquerda existem as características que apontam para uma experiência espiritual e à direita existem as características que apontam para a psicopatologia. Então, vamos analisá-lo um pouquinho melhor. Em primeiro lugar, na experiência espiritual, isto é, no exercício da mediunidade, o fenómeno está de acordo com a tradição religiosa da pessoa. Ao invés, do outro lado, na psicopatologia, normalmente tem um conteúdo bizarro, particularmente o status divino e ainda poderes especiais. Por exemplo, dizem ser enviados de Deus, dizem falar com Jesus, dizem que vêm continuar a missão de Jesus, enfim, um status divino enfatizando estes tais poderes especiais. Passando para a linha abaixo, na experiência espiritual, as pessoas normalmente compreendem a incredulidade das outras pessoas com o seu fenómeno. E estou certa que talvez muitos dos que aqui estão, talvez também já tenham passado por essa situação. Enquanto que na psicopatologia tal não acontece. Essas crenças de conteúdo bizarro que há pouco vos falava são completamente irredutíveis perante a lógica. Não há forma, pela razão, de conseguirmos explicar que tal não é verdade e que tal não é possível. Como, por exemplo, explicar que a pessoa em questão não é a reencarnação de Jesus, como diz. Por outro lado, na experiência espiritual, existem efeitos benéficos decorrentes dessa experiência espiritual. E, normalmente, as pessoas que por ela passam conseguem perceber que, através dela, elas sentem uma necessidade de mudança interior em seu comportamento. E nós vimos isto na palestra de ontem, da mediunidade, como ferramenta de iluminação interior. Então, eles veem nesta experiência algo perfeitamente benéfico para a sua evolução. Pelo contrário, na psicopatologia, esta experiência traz sofrimento, traz deterioração no funcionamento diário, não conseguem trabalhar, não conseguem agir como um dia-a-dia normal, digamos assim. Continuamos então a analisar este artigo com as diferenças entre a experiência espiritual e psicopatologia. E é interessante verificar que na experiência espiritual existe um predomínio de visões. E que normalmente as pessoas aceitam a ajuda e a cooperação de outros. Pelo contrário, na psicopatologia, existe um predomínio de alucinações, existe um predomínio de delírios persecutórios, são muito comuns. E o que é que são delírios persecutórios? As pessoas acham que outros indivíduos, outras organizações querem prejudicá-lo, então estão muito desconfiados, digamos assim, do outro. E podem haver a presença de outros sintomas clássicos da esquizofrenia. Na experiência espiritual, normalmente tem outros, na experiência espiritual, exato, a segunda linha, os aspectos formais da vivência não encaixam em nenhum diagnóstico médico, em nenhum diagnóstico psiquiátrico clássico e ao invés, na psicopatologia existem outros sintomas que nos fazem também suspeitar da existência de uma psicopatologia. Enquanto que na experiência espiritual a duração é breve, na psicopatologia a duração é longa e pode mesmo
durar grande parte do período do dia do indivíduo, fazendo com que essa pessoa não se consiga abstrair desses fenómenos, interferindo no seu dia-a-dia, como vimos anteriormente. Numa experiência espiritual, existe o controle dessas experiências. Com a mediunidade educada, existe o controle dessas experiências. Ao invés, na psicopatologia, essas vivências são absolutamente involuntárias. A pessoa não consegue ter o seu controle. Na experiência espiritual, as sequências são coerentes de lembranças e do desenrolar do processo. Por exemplo, numa reunião mediúnica, mesmo que o médium não se lembre de tudo o que foi dito enquanto estava em transe mediúnico, consegue lembrar-se que foi um processo consciente, consegue-se lembrar de tudo aquilo que o levou até à incorporação ou ao transe mediúnico. E quando estamos perante uma psicopatologia, o conteúdo é bastante desorganizado, existe uma grande incoerência e não existe direção de desenvolvimento. Por fim, vamos continuar a analisar este restinho da tabela e vemos que na experiência espiritual os exames complementares de diagnóstico não detectam nenhumas alterações. Por contrário, na psicopatologia, em algumas psicopatologias, não todas, consegue-se detectar algumas alterações usando exames complementares de diagnóstico. Por exemplo, a epilepsia, em que as alterações podem ser vistas no eletroencefalograma, ou então tumores cerebrais em certas zonas do cérebro que podem ser detectadas por uma tomografia computurizada, vulgo TAC, ou ainda alterações nas análises sanguíneas, porque mesmo essas podem produzir quadros confusionais ou mesmo psicóticos. Habitualmente, as pessoas que passam por uma experiência espiritual têm um bom ajustamento social e normalmente não têm história prévia de doença psiquiátrica. Pelo contrário, na psicopatologia, do outro lado da tabela, vemos que existem graves e persistentes desajustes sociais e psiquiátricos prévios. Na experiência espiritual, deste lado da tabela, vemos que existe a capacidade de relatar tudo o que aconteceu sem ideias auto- ou heterodestrutivas. Pelo contrário, quando existe uma doença subjacente, vemos que existe agressividade contra si ou contra o próprio, ou contra o próximo, ou contra o outro. Existem descontrolos dos impulsos, ou mesmo comportamentos de risco, como a ideação suicida. Por último, na experiência espiritual, verifica-se que o indivíduo tem reservas de discutir esta experiência com todos aqueles que acha que não a compreenderão. E, pelo contrário, na psicopatologia, o indivíduo que está a vivenciar esta situação não tem quaisquer reservas em relatar o que está a acontecer, independentemente de achar que a outra pessoa vai ou não compreender. Muitas vezes, mesmo sem sequer perguntar, ele começa a relatar aquela vivência porque está a passar. E que, como tínhamos visto anteriormente, é absolutamente irredutível. Depois de tudo o que tivemos a falar sobre as características que nos permitem diferenciar a experiência espiritual da psicopatologia, trago-vos agora um caso clínico de uma doente internada no serviço de psiquiatria, com quem tive a oportunidade de falar, para percebermos que, de facto, existe aquela gama de cinzentos de que há pouco falávamos, em que pode coexistir, de facto, mediunidade e psicopatologia. Então, é o caso de uma senhora sem antecedentes psiquiátricos prévios que chega à urgência e relata que dias antes, às 4 da manhã, acordou e começou a sentir que Jesus falava com ela. E ela dizia: eu não o ouço, é o meu pensamento, ouço da minha cabeça. E que Jesus lhe terá dito que ele a escolhia para continuar a sua missão.
E diz que a um certo dia sentiu necessidade de escrever compulsivamente, que escrevia muito rápido, tudo o que ele lhe ditava. E a partir daí começou a não comer, começou a não dormir para escrever, começou a não ir trabalhar, ou seja, a desestruturar completamente o seu dia-a-dia. E também começou a relacionar números com fórmulas e a fazer fórmulas que dizia que conseguia ler e que lhe transmitiam alguma mensagem. Então, aqui neste caso clínico, o que é que será que temos a favor ou contra ser uma experiência espiritual ou psicopatológica? Existem algumas coisas deste caso clínico que nos poderiam fazer pensar em mediunidade, como ela ouvir um espírito ou o fenómeno que ela relata de psicografia, mas, no entanto, conseguimos perceber o status divino e os poderes especiais de que há bocado vos falava na tabela, que fazem com que isso seja muito mais a favor de uma experiência psicopatológica. Ainda a obsessão com números, ela achar que era a escolhida. Bem, de facto aqui conseguimos perceber que, apesar de poderem as duas coexistir, existem diferenças entre elas e existem coisas que nos fazem diferenciar bastante do que é mediunidade e do que é psicopatologia. E aproveito para agradecer à doutora Gláucia Lima por me ter ajudado a interpretar este caso clínico com todo o seu conhecimento. Ainda sobre a questão de mediunidade e saúde, trago-vos 2 estudos que pretendem estudar isso mesmo. O primeiro artigo analisou 115 médiuns e a eles aplicou 2 questionários. Um questionário sobre adequação social e outro sobre avaliação de sintomas psiquiátricos. E quais foram os resultados desse estudo? Bem, esse estudo concluiu que esses médiuns tinham boa adequação social e ainda baixa prevalência de sintomas psiquiátricos, sendo que estes resultados vão contra a longa tradição de associar práticas mediúnicas à psicopatologia. Ainda neste segundo estudo, eles analisaram por ressonância magnética o que é que se passava no cérebro dos médiuns durante o fenómeno de psicografia, durante este fenómeno mediúnico. E o que eles verificaram foi muito interessante. Verificaram que as áreas que normalmente estão ativadas durante o processo da escrita, que são durante esse processo cognitivo, que são as áreas envolvidas no raciocínio e no planeamento da escrita, estavam com atividade reduzida. Não é interessante? De facto, estes resultados condizem com a noção de que existe uma escrita não consciente, que é planeada por alguém externo ao médium. Parece que tudo isto nos veio provar que, de facto, mediunidade não é doença. Mas nós verificamos que para a mediunidade não se associar à doença, tem que ser uma mediunidade equilibrada. E é fácil ter uma mediunidade equilibrada? Não. Porquê? Porque somos espíritos em constante evolução, com vícios, com defeitos, com dificuldades a limar constantemente. E por isso vemos tantas vezes pessoas com faculdades mediúnicas serem arrastadas para processos de doença e processos de perturbação. O problema não está na mediunidade. Esse que é um instrumento para o nosso processo evolutivo, para o nosso crescimento interior. O problema está na nossa falta de atenção a nós próprios, deixando-nos muitas vezes cair em processos de orgulho, de vaidade, de fascinação. Então, em jeito de conclusão, podemos dizer que mediunidade não é doença. Mas também mediunidade não é saúde. No entanto, se a usarmos e se a vivenciarmos corretamente, ela pode ser, sim, um caminho para a saúde, pois que ela nos consciencializa
da necessidade da nossa reforma íntima constante, alicerçada no estudo e na oração. Ainda podemos dizer que, com Jesus como modelo, teremos certamente maior probabilidade de sermos médiuns com saúde. E podemos ainda concluir que a mediunidade por si só não é doença, como vimos, mas que neste processo de vigilância constante a nós próprios, esse processo pode ser um dos melhores medicamentos com efeitos mais maravilhosos para a nossa saúde. Claro, não a saúde no conceito materialista, mas sim a verdadeira saúde, que é no conceito de Emmanuel, no dizer de Emmanuel, a saúde é sim a perfeita harmonia da alma. E era este o tema que eu vos tinha para dizer. Muito obrigada a todos. Foi um gosto estar aqui. Joana, não te vás embora? Esta mulher é um prodígio. Isto é característica dos espíritos superiores, que é, dizem muito em pouco tempo. Vejam bem, o tempo que nós poupamos. Muito bem. Olha, ela quer dizer qualquer coisa. Queria te dizer obrigada, Joana. Foi muito bom. Valeu a pena. E é disto que as jornadas também são feitas, não é? Destes afetos, destas aprendizagens, desta amizade.